Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso. Temos connosco esta semana Zeferino Coelho, um dos decanos da edição de livros em Portugal. Licenciado em Filosofia pela Universidade do Porto, tem atrás de si uma experiência profissional de quase meio século. Cofundador da editorial Caminho, em 1975, tornou-se 4 anos depois no responsável pela publicação de obra de José Saramago, futuro Prémio Nobel da Literatura, autor que acompanhou e de quem foi amigo próximo até ao fim. Revelou ainda muitos outros grandes autores portugueses, como Gonçalo M. Tavares, deu um impulso essencial à literatura infantil, com a edição das obras de Alice Vieira e a coleção Uma Aventura, bem como a de autores lusófonos africanos, de Miyakoto a Onjaki. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, é uma honra e é um prazer. Quando nós lançámos este desafio ao Zeferino, o Zeferino, em vez de escolher um livro do Thomas Mann, escolheu o Thomas Mann. Nós depois obrigámo-lo a especificar e dessa escolha resultou os Buddenbrook. Porquê é que decidiu escolher este livro em particular do Thomas Mann? Bom, eu queria dizer, portanto, vocês puseram-me essa questão, 3 livros, não é? Então não posso aqui pôr mais, que não posso, como é óbvio, nem eu nem ninguém pode resumir, digamos, a sua relação com os livros a 3, não é? Há sempre mais. E no meu caso particular, como sou editor, digamos, há vários livros na minha vida profissional a quem eu estou profundamente ligado, não é? Mas eu vou pôr isso de lado, não é? Vou pôr isso de lado e vou falar então em 3 livros, um dos quais é este, os Buddenbrook. Porque é que eu troquei a Thomas Mann por Buddenbrook? Porque vocês me impuseram, não é? E senão eu vou ter toda a obra do Thomas Mann. Mas aí serão vários programas. Exatamente, porque, digamos, havia isto, digamos, discutiu-se muito nos anos 60, que eu formei, não é? Havia um filósofo húngaro muito importante, que era o Georg Lukács, que apontava, e tem grandes estudos sobre o Thomas Mann, né, como o último arte realista da sociedade burguesa. E, de facto, é assim, digamos, há um mundo que morre. Bom, eu tinha que escolher, eu escolhi o Buddenbrook, né, porque li há muito tempo, já li várias vezes. Foi o primeiro grande livro dele, de certa maneira. Não é? Exatamente, e foi o primeiro grande livro dele. Aliás, até há quem diga que é o digamos, grande que, digamos, foi exatamente os Buddenbrook que lhe deu o Prémio Nobel. Não é? E se calhar foi, não sei, digamos, ele teve só o Prémio Nobel já bastante, uns anos já significativos depois disso, mas tinha eu, não sei se 14, 15 anos por aí, eu sei que ainda não tinha passado o 5º ano. E eu li, era frequentador da biblioteca, das bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, que passava lá na minha terra. As carrinhas, não é? Exatamente, as carrinhas, aquelas carrinhas de hidrogênio. Quinzenais, salvo erro, não era? Sim, quinzenais, exatamente, quinzenais. E eu era um dos frequentadores, não eram muitos, mas eu era um dos frequentadores, não é? E um dia lá levei isto para casa. Foram algumas quinzenas, devem ter sido várias quinzenas. Exatamente. Portanto, lá levei isto para casa sem saber, porque eu li sem critério, não tinha ninguém que me orientasse. E acontece com este livro, uma coisa que não vou dizer com mais nenhum, apaixonei-me por um personagem. Mas uma paixão mesmo, como se fosse uma coisa real, não é? Apaixonei-me por Tony Buddenbrook, não é? Que é, portanto, talvez a personagem principal do romance, não é? E pronto, eu escolhi por este motivo muito particular, não é? Mas isto foi uma paixão mesmo à séria. O Zeferino levou esta paixão até muito longe. Levei e levo. Ainda há poucos anos, há 4 ou 5, eu fui finalmente fazer uma viagem de turismo, né, a Lübeck, exatamente para encontrar o cenário onde tudo isto se passou, e lá está, digamos, a casa do senador Mann, que era o Buddenbrook, né, agora transformada em casa-museu. Aquilo ficou muito destruído pela guerra, mas eles conseguiram dar uma volta àquilo, né, e até tem uma particularidade, porque, digamos, lá dentro não tem muitas, tem algumas, né, mas tem um som que se ouve na altura, muito discreto, mas na altura se ouve, que é cavalos a passar na rua. E isso transporta-nos para aquele mundo que está intacto, que ele fica em frente à igreja e tudo isso. Mas também não fui só aí, também fui a Travunda, onde a Tónia Buddenbrook foi passar umas férias forçadas, não é? Ali por ordem do pai, ele queria afastá-la de um possível namorado em Lübeck.
e aí conheceu, portanto, um estudante. Mas no fundo, quer dizer, eu era uma criança. Mas na altura... Eu identifiquei-me com o estudante. Se fosse eu, tinha levado esta mulher de qualquer maneira. Passados tantos anos, ao regressar a esses... ao conhecer esses cenários, reconheceu o ambiente do livro, a atmosfera? Digamos, eu fui lá exatamente, porque daquilo Travemünde é, portanto, a voz do Rio Munda, que passa em Lübeck, e depois está, digamos, aquilo fazia-se até um comércio grande, quer dizer, dos comerciantes de Lübeck. E, digamos, a Tónia foi para lá, mandada para lá, para passar uns meses em casa de um capitão de um navio reformado, que fazia parte da frota do senador, né? Para o seu comércio ali do mar Báltico, ali, né? E eu fui lá, digamos, não tinha nada disto, né? Mas enfim, tinha ainda o porto de Travemünde, que serve Lübeck, ainda lá estava, a praia, né? Ainda encontrei lá ao fundo, quer dizer, ao fundo da praia, é uma praia de areia, porque lá ao fundo tem umas rochas onde se passa uma cena perfeitamente inocente, não é? Entre ela e o eventual namorado, porque ele rapaz não, achava ela uma rapariga da província e não estava assim particularmente interessado, não é? Mas não era o caso dela, não é? E portanto ainda encontrei isso de alguma maneira. Não era exatamente a praia com que eu sonhava. Tem lá uma coisa que isto, a gente acha que é só em Portugal, mas no meio daqueles edifícios baixos, muito bonitos, e o casino, tem um gigantesco prédio de cimento, que é uma coisa horrível. Na Alemanha também existe. Mas é sempre o problema de irmos aos sítios que amamos através da literatura, é que muitas vezes depois a realidade não exatamente, corresponde. Exatamente, por vezes não corresponde. E neste caso também não corresponde. Exatamente. Mas há um livro a que voltou várias vezes ao longo dos anos? Voltei várias vezes, li várias vezes, tenho biblioteca, eu tenho em casa uma edição brasileira, digamos, que é boa, é uma boa edição, digamos, a Aventuras de Inverness, e um toquezinho, aquele sotaque brasileiro que na ficção é um bocadinho irritante. Quando fui lá a Lübeck, comprei, cá está a casa dos Mann, não é? Comprei lá esta edição francesa e aproveitei para reler. Olha, está aqui, comprei lá um postal com uma hipotética imagem, quer dizer, da Tónia Buddenbrook, que guardo aqui. Quando aos 14 anos leu o livro, como é que imaginava a Tónia? Era assim? Era uma beleza abstrata? Eu acho que não, porque isto é uma coisa muito decimonónica, quer dizer, os anos 60, depois os anos 60, finais 50, e por aí, digamos, a cabeça de um rapaz. Esta é uma senhora, não é? Sim. Não, isto não é uma rapariga. Sim. Mas na sua cabeça ela era uma rapariga. Na minha cabeça era uma rapariga. E o que é a atraía na personagem? O que é que se apaixonou por ela? Que características é que ela tinha? Porque é uma personagem apaixonante, de facto, não é? Quando a gente lê o livro, mesmo é adulto, a gente vê aquela... Eu acho que é uma personagem extraordinária, não é? Porque é a história de uma mulher em que a mulher tem um papel secundário e que é sacrificada pela família. E que se sacrifica pela família. Né? E é este sacrifício, não é, que torna vontade a um rapaz de ir lá salvar esta. Porque ela lá está. Portanto, primeiro tem aquele namorado, o pai corre com ela, depois o outro tal estudante de medicina, não, lá se vai embora de férias e ela volta para o Lübeck. Casa com um fulano de Hamburgo, que é um vigarista, o que quer é sacar-lhe dinheiro do dote, né? E saca o que pode, né? E quando não pode, põe-na a andar. Ela volta para casa, depois volta a casar com um tipo que é o Sr. Permanente, que é extraordinário, que é um alemão de Munique, né? Portanto, depois visto por estes homens do Norte, por os Manning, um alemão de Munique, é um tipo bêbado e isso é pouco sério, não é? Mas ela casa com ele, vai viver com ele, depois, digamos, ele até nem é má pessoa, quer dizer, mas um dia, quer dizer, aquilo ele abusava, não é? Então um dia ela não apanha, chegava em casa de madrugada, completamente bêbada, e ela apanha, quer dizer, agarrava aos beijos à criada. É que isto é uma porcaria, e vai-se embora, e portanto mantém-se até ao fim,
acompanhando toda aquela decadência, não é? Da família. É o tema do romance, é a decadência de uma família burguesa. Exatamente, tudo aquilo desaparece, tudo aquilo morre, portanto, o próprio filho, o irmão, quer dizer, em criança, morre também, a mulher volta para Amsterdão, creio eu, que é onde ela era natural, e tudo aquilo se desfaz. Não é? E ela... Se calhar, passando de uma mulher fascinante para outra mulher muito fascinante, que era a Sofia de Mel Brynner Anderson, disse há pouco que não ia falar, e compreendemos isso perfeitamente, sobre os livros que editou, mas aqui é um bocadinho uma exceção. Bom, aqui abre uma exceção, porque a Sofia é uma coisa excepcional. Eu tenho, digamos, descobri relativamente tarde a obra da Sofia, e de facto só lhe prestei atenção quando comecei a publicá-la, não é? Uma vez que foi uma sorte para mim, quer dizer, foi uma grande honra, não é? Portanto, uma vez que a encontrei, recepção não sei onde, e tive uma ideia de repente, não é? E fui ter com ela, porque ela não me conhecia, apresentei, e disse: Sofia, mas a sua obra, que é uma coisa tão dispersa, marcada aqui, ali, acolá, é difícil de encontrar, não quero admitir a hipótese de publicar o conjunto da sua obra poética e tal. Se quiser, eu até lhe fazia uma proposta, não sei, 2 volumes, 3 volumes. Isso é uma boa ideia. Se acabaste de ter uma ideia, passe lá para a minha casa, não é? Isso também é o instinto do editor, não é? É ver a oportunidade, não é? Eu tive a ideia porque cruzei-me com ela. Não é? Eu tinha-me cruzado uma vez com ela, ainda jovem, antes do 25 de Abril, numa coisa antifascista que houve aqui na Rábida, que já não sei bem, eu vim lá do Porto e lá vinha a Sofia, fisicamente pela primeira vez. Não é? Mas, foi então que foi descobrir mais profundamente a obra. Exatamente. Então aí, digamos, eu prestei atenção a isso, não é? E aqui eu acho que a poesia da Sofia não está a ser tratada, nunca foi tratada como deve ser, não é? Porque é de uma enorme riqueza, com uma visão do mundo muitíssimo rica, muitíssimo interessante, e que tem, se calhar, sobre as melhores reflexões que eu já vi sobre a poesia, não é? Sobre a própria poesia, sobre o que é a poesia, o que é isso da poesia, não é? E ela tem, precisamente o livro que nós escolhemos aqui, a geografia, na geografia ela publicou por primeira vez um texto que que chamava Arte Poética, e portanto depois elas estão editadas na obra completa da Sofia que nós fizemos, não é? É esta arte poética. Arte Poética 2, não é? Que começa: a poesia não me pede propriamente uma especialização, pois a sua arte é uma arte de ser. A poesia está no centro da nossa vida, ou não está, não é? Ou não está. O resto é confusão, é desordem, é quebra da unidade com a natureza, digamos, é tudo isso, não é? E, portanto, aqui ela mostra como é que a poesia é a arte que nos pode levar a essa união com a natureza, não é? Bom, eu depois faço muita especulação, eu fui estudante de filosofia, eu não percebo nada disso, mas gosto imenso de especular. E então eu ligo muito isto, por exemplo, à filosofia do Spinoza, não é? Há a teoria da morte de Deus, né, que influiu muito aqueles poetas alemães, Hölderlin, Novalis, né, que também eles viam a arte... da Grécia também. Exatamente, o fascínio da Grécia, e viam a arte como uma forma, digamos, de substituir Deus, né, porque já não se pode acreditar em Deus depois do início da ciência moderna, né, da filosofia do Spinoza, né, que é uma filosofia fascinante, por exemplo, o António Damasio, não é? Bom, eu não vou entrar por aí, mas o António Damasio, que é um discípulo de Spinoza, e o Spinoza como que lhe fornece, digamos, o enquadramento filosófico, exatamente, à sua investigação científica. Eu ligo aí, portanto, esta morte de Deus que aqui regressa. Isto aparece para mim com muita frequência na obra da Sofia, porque, digamos, ela refugia-se depois na Grécia, nesta Grécia clássica, sobretudo a Grécia clássica, a Grécia homérica, não é? O tempo de Homero, não é? Em que começa a aparecer a arte grega, o escuro, o kuros e a kore, aquelas primeiras estátuas, que aliás esposa muito. Tem uma coisa sobre o Nu na Antiguidade Clássica, que eu também publiquei, que é um texto notável, que aparece o kuros ou o kore
ainda presos à pedra inicial, mas já, quer dizer, dando um primeiro passo, digamos, com os olhos muito abertos e um sorriso, como quem vê pela primeira vez o mundo. Isto é uma coisa muito presente na Sofia. E essa noção do primordial, do inicial. Exatamente. E do ver a essência das coisas. E num mundo em que o divino está ali. Na maior parte da poesia da Sofia, eu acho que ela tinha uma contradição, porque ela era profundamente católica, sem qualquer dúvida. E seriamente católica. Não há qualquer dúvida acerca disso, não é? E foi sempre, e não há nenhuma dúvida acerca disto. Mas há aqui uma contradição, acho eu, não é? Porque o Deus dos católicos, dos cristãos, é um Deus transcendente. Está fora do mundo. Cria o mundo, mas está fora dele. O Deus é mais imanente, não é? O Deus é imanente. Temos aqui muita poesia, em muitos poemas em que o que é Deus? O que é o divino? É a curva da onda. É a haste da espiga do trigo. É a luz. É a luz nas colunas de Súria. Portanto, Deus está ali. Está connosco. Não é? Fala. E o Deus cristão não fala. Há, por exemplo, este poema extraordinário, a Senhora da Rocha, não é? Tu não estás como Vitória à proa, nem abres no extremo do promontório as tuas asas, nem caminhas descalça nos teus patos quadrados e caiados, nem desdobras o teu manto na escultura do vento, não ofereces o ombro à seta da luz pura. Isto é a Grécia, não é? E diz, não habitas no centro da exaltação marinha, o antigo círculo dos deuses deslumbrados, mas rodeado daquele dos pátios dos muros, assaltado pelo calor do mar e a veemência do vento, inclinas o teu rosto, imóvel, muda, atenta como uma antena. Mas não temos como contactar. Muito bem. E, portanto, isto fascina-me, esta coisa, exatamente porque me coloca também num plano filosófico em que eu também me situo. Na realidade, digamos, o Deus que existe, para mim, é o Deus de Spinoza. Há uma história muito engraçada, eu conto rapidamente. A Inquisição tinha espiões em Amsterdão, não é? para dar informações sobre o que é que lá se passava. E há um monge, não é, que manda uma carta, fazer um relatório, e a proposta de Spinoza diz, sim, ele diz que há Deus, ele diz que acredita em Deus, mas o Deus dele não tem nada a ver com o nosso. O Deus dele é puramente filosófico. O monge não era parvo. Não era parvo. E eu acho que a poesia da Sofia, embora, digamos, com toda a sua fé católica, não ponho sem dúvida, não é? Também é um Deus filosófico dela. Também o dela, de alguma maneira, é um Deus filosófico e que nos transporta para esta união com a natureza, digamos, e com o cosmos, e que, digamos, e nós estivermos verdadeiramente unidos com toda esta coisa feia que é a vida cotidiana, que ela tão bem descreve e tão bem denuncia, conseguimos superar isso e encontrar-nos através da poesia com essa unidade original. Né? E com uma certa também ideia de beleza, não é? Exatamente, e a beleza. Posso contar uma pequena história? Aqui um poema, aqui num outro livro à frente, que é Ondas, um poema sobre as ondas, que aqui fascinavam. O livro já estava a ser pronto para ser impresso, e ela telefonou-me um dia e disse, aquele poema das ondas, não está bem. Mas queres revê-lo? Posso. Pode. Dei ordem para a tipografia, para a máquina, e fui lá com o poema. E depois, eu chegava lá para a hora das 3 da tarde, e ia às 8 da noite, e ela disse, que poema, não tratei disso. Não faz mal, Sofia, eu venho cá amanhã outra vez. E fui lá 3 vezes. Porque ela precisava de estar em unidade com o mundo, e então a palavra surgia, senão não surgia. E o ritmo não se... Digamos, quem for ver este poema, que eu acho que está no Búzio de Cós, acho eu, na Musa, verifica aquele ritmo. Se uma daquelas palavras não está lá e está outra, tudo aquilo cai. E desaparece. Passando de uma autora que já conhece há muito tempo para uma nova descoberta, o Zeferino escolheu As Memórias de um Caçador, de Ivan Turgenev. Isso é uma coisa recente no grego. Há essa literatura realista russa, não é? É que começa com, enfim, costuma-se dizer, começa com o Gogol, vai até ao Máximo Gorky, não é?
e que é uma coisa única. Eu, nestas férias, né, fui cheio de boas intenções, comprei um livro do George Steiner, que eu acho que é uma das primeiras coisas que ele escreveu, chamado Tolstói ou Dostoiévski, sim, para tratar dessa contradição, que é uma coisa muito interessante. O que era a posição do Dostoiévski, não era a posição do Tolstói, né? E aquilo era bastante aceso, né? E às vezes com problemas entre eles eu acho que nunca houve, né? Mas, por exemplo, A Guerra e Paz do Tolstói, que ele publicou em fascículos numa revista, o último fascículo, o diretor da revista recusou-se a publicar. E ele publicou aquilo num fascículo separado, por causa de certas ideias religiosas e políticas que lá estavam e que se não condenar. Mas, quer dizer, o Turgenev é digamos, está antes destes, não é? Antes destes, e publicou vários livros, há uma outra coisa aqui, publicava Pais e Filhos, que saiu há pouco tempo. Mas estas Memórias de um Caçador, eu descobri isto há alguns anos, e li numa tradução francesa, que me parece muito boa, não é? E é um livro extraordinário. Ele começou também a sair em fascículos, porque eles são uns contos. Memórias de um Caçador é contado sempre na primeira pessoa, e diz, um dia fui à caça, fui não sei para onde e tal, não sei o quê, tal. E depois no outro são como se fossem umas crónicas para um jornal, né? Aquilo teve um imenso êxito, né? Depois ele queria parar e depois pedir, não, continua, não sei o quê, teve imenso êxito, depois aquilo foi publicado em livro, e o que mais me faz, porque aqui é a arte literária pura, a gente lê aquilo. E curiosamente o Turgenev dizia que era provavelmente o seu melhor contributo para a literatura russa. Ele considerava dentro da sua obra um livro... É uma coisa extraordinária que eu aconselho vivamente a quem não leu que leia, porque é absolutamente indispensável. A gente sente, por exemplo, um campo de trigo no verão. Ou a estepe, não é? A estepe. O lago onde tem os patos, a floresta e a tempestade sobre a floresta. E depois também o mujique, o comerciante judeu, o boiardo, não é? O boiardo e a sua brutalidade e a sua ignorância, não é? É uma coisa realmente extraordinária que me fascinou. Digamos, eu vou ler isto, como é que eu pude há tantos anos sem conhecer esta coisa. Mas enquanto leitor foi também o prazer da linguagem. Exatamente, o prazer da linguagem, o prazer de nos dar, quer dizer, uma coisa que a gente mergulha, como se fosse, sei lá, tem-se a mesma sensação do que se tem ao ver um quadro do Cézanne, que a gente vê aquelas flores e aquelas coisas como a gente fizesse parte daquilo, como as meninas, por exemplo, do Velázquez, que a gente, como que faz parte daquela gente que está ali e nós também lá estamos e tal. E ele tem a arte de nos entrar para isto mesmo, é uma leitura completamente fascinante. Há quem diga, alguns críticos, que apontam o Tolstói e o Dostoiévski que é uma escrita mais bruta e que o Turgenev é uma escrita mais delicada, mais recintada. Sim, exatamente. No fundo, ele é um esteta também. Exatamente. Ele conta estas histórias do caçador. As histórias não têm grande interesse. Não é? Ele próprio era caçador, não é? Ele próprio era um aristocrata rural e tudo isso. Digamos, aquilo são histórias reais, mas quer dizer, a história não é o que interessa. Não é o que interessa. O que interessa é, digamos, a maneira como aquilo é contado, digamos, e como nos faz viver a natureza, a sociedade e tudo isso, que é realmente uma coisa fascinante. Eu nunca vi em nenhum outro livro. Isso levou a procurar outros livros dele ou manteve-se ali pelas memórias de... Não, outro dia saiu Os Pais e Filhos, eu li Os Pais e Filhos, não gostei tanto, não é? Acho que, digamos, aqui ele atinge um nível extraordinário, mas essa coisa que eu queria fazer, e que há bocado ia voltar com o livro do Steiner, não é? O que eu vou ler o livro, agora nas férias, passar as férias, leio o livro do Steiner rapidamente e depois vou ler aquela coisa toda outra vez para ver sobre o que é que o Steiner... Mas depois caso, não fiz nada disso. Tolstói ou Dostoiévski, a sua resposta é Turgenev. Talvez. Ou, quer dizer, são escritores extraordinários. São gigantes. Mas há um aspecto curioso. Ninguém ignora qual é a posição filosófica e política do Seferino. Quer o Tolstói, quer o Dostoiévski eram escritores profundamente morais, e no caso do Tolstói, no fim da vida, religioso. Tinha uma doutrina, ele próprio criou uma espécie de religião. E o Turgenev, pelo contrário, era agnóstico. E, portanto, a religião e a questão da moralidade não estava tão presente. Isso também o aproxima mais. Também, digamos, porque é essa, digamos,
no fundo é pela estética, também podemos gastar à Sofia, não é? É pela estética, é pela beleza que nós conseguimos outra vez essa unir, como que comungar com a natureza, com Deus, ou se quiser com a natureza, com Deus, como dizia Spinoza, não é? Porque o filósofo que eu tenho grande admiração foi sempre um filósofo maldito, ainda hoje é maldito por toda a gente. Gostava de editar o Spinoza, já agora, já que falou tanto no Spinoza. Gostava, mas está editado. Eu sei que está. Está editado aí, mas eu gostava, eu digo, aquilo é uma obra complexa, a obra do Spinoza é uma obra complexa, mas é realmente extraordinária, porque... E é o perigo que toda a gente viu, não é? E por isso ele foi tão perseguido. Bem, o perigo é que nós, se entramos naquilo, ele leva-nos até ao fim, já não saímos. Exatamente. Nós é que vamos ter que sair porque atingimos o limite. Exato, muito obrigada, Severino. De recordar que os Buddenbrook de Thomas Mann está editado pela Dom Quixote, podem encontrá-lo a 25€. Mémoire d'un chasseur, Memórias de um Caçador. Não está traduzido em português, podem encontrar a edição francesa. Nós aconselhamos a Amazon de espanhol e francesa, que tem portes melhores para Portugal, e o preço ronda os 9€ por esta edição em francês. Edição de bolso? Exato, uma edição de bolso. E em 2010 o Severino foi responsável pela edição da obra poética, que agrupou pela primeira vez num único tomo a obra da Sofia. Atualmente, infelizmente, o livro já não é está esgotado, está esgotado, mas podem encontrar. Há a edição da Porta Editora que já saiu e eu aconselho até a obra completa, não é? E essa edição da Sírio e Alvim. Não sei se tenho 2 minutos, vou dar um episódio. Claro. A proposta da Sofia, aqui há já uns anos, a minha amiga e escritora Isabel Alçada tem uma tia que animava um grupo de velhinhas, quer dizer, umas 40 velhinhas que faziam um grupo recreativo, cultural, para passarem o tempo. E convenceu-me a lá ir falar com os senhores. Falar de quê? Não, você é editor, falo disso e tal. Arrasca, o que eu vou fazer? Até que, bom, não posso dizer não é Isabel, e lá fui. E lembrei-me, vou falar da Sofia. Levo os livros, leio uns poemas e pronto, está feito. Bom, vou dizer que falei durante 1h30, sem parar. E eu via as velhinhas ali muito atentas. E mal acabei, disse, bom, agora não tenho mais nada para dizer, se quiserem dizer alguma coisa, vou fazer uma pergunta. Há uma que disse, eu quero que o senhor leia o texto, o primeiro texto que leu, era a Arte Poética de Luís. E houve uma senhora, ela estava ao fundo, e disse, olha, eu queria dizer uma coisa, eu sou de Climana, vim para cá, depois lá da independência de Moçambique, e quando era miúda, lá em Climana, havia umas senhoras que liam poesia, e eu sempre achei que aquilo era uma coisa que eu não chegava aí. E agora, eu acho que a poesia também é para mim. Também achei. É uma bela história. Exatamente. Portanto, eu aconselho às pessoas que comprem essa ideia. Agora, não é minha, é da comprem porque a obra da Sofia vale a pena. Vale efetivamente. Exatamente, a obra poética está com a Sírio e Alvim a partir dos 44€, mas para quem só quiser comprar o Geografia, onde estão os textos de que falámos hoje, está disponível também pela Sírio e Alvim a partir dos 11€. Já podem ouvir este podcast através do iTunes, assim como do SoundCloud. Não se esqueçam de classificar e criticar os programas e seguir-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebook.com/biblioteca de bolso. E até à próxima semana com um novo convidado. Até para a semana.